Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Podem sentar. E eu quero dar um recadinho para quem está em casa. Você que está agora acompanhando esse culto, eu quero desafiar você a pegar o link desse culto, aí no YouTube, no aplicativo, e compartilhar com pelo menos 10 pessoas. Pelo menos 10 pessoas dos seus contatos. Pense naquelas pessoas que precisam. Pense naquelas pessoas que você ama e que você gostaria de ver abençoadas nessa hora. Então, manda para elas agora. E ore por elas, não só agora, mas continue orando depois, para que o Senhor faça uma obra na vida delas. Amém, queridos? Glória a Deus, glória a Deus. Nós temos falado nas últimas semanas sobre um caminho a percorrer, né? E pegamos a caminhada de Eliseu com Elias e os acontecimentos ali, os lugares por onde Eliseu e Elias tiveram que passar, principalmente olhando para a vida de Eliseu, para que ele pudesse experimentar o projeto de Deus, o plano de Deus, ele teve que passar por aqueles lugares, né? Então, eles estavam em Gilgal, eles foram para Betel, eles foram para Jericó e eles foram para o Jordão. E nesses 4 lugares aí aprendemos algumas lições a respeito do que Deus quer fazer na nossa vida, a obra de Deus na minha vida, na sua vida. E hoje nós queremos concluir essa série, queremos terminar essa série de um caminho a percorrer e ver um pouquinho uma outra experiência para a gente poder tirar as lições. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, os versos 12 a 18. Filipenses capítulo 2, do verso 12 ao verso 18. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de não ter corrido em vão, nem tenha me esforçado inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. O que nós destacamos nessas semanas foi a necessidade que nós temos de passar portas e percorrer caminhos. Não é? Nós experimentarmos momentos decisivos, momentos de transição, momentos de mudança, momentos de crise, e nesses momentos nós passamos a porta, mas não podemos ficar estáticos, precisamos continuar a caminhada depois de ultrapassar a porta, e então percorrer o caminho. E na verdade o que o apóstolo Paulo está falando aqui é exatamente sobre isso. Paulo estava preso numa prisão em Roma, e quando ele estava ali prisioneiro, ele também escreveu as cartas aos Efésios e aos Colossenses. As cartas aos Efésios e aos Colossenses são 2 cartas mais de ensino, doutrinárias,
Mas a carta aos Filipenses é uma carta mais pessoal, de coração, de sentimentos, de falar da alma. E quando a gente lê Filipenses, a gente vê uma coisa interessante, a preocupação que Paulo tinha em que eles desenvolvessem humildade, paz nos relacionamentos, amor mútuo, que eles aprendessem um relacionamento saudável. Mas como eu posso ver isso? Lá no capítulo 4, verso 2, Paulo já terminando a carta, ele diz assim: rogo a Evódia, rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Ou seja, parece que haviam relacionamentos quebrados, parece que havia vínculos que estavam estremecidos ali. Lá no capítulo 2, que nós lemos antes, ele diz: fazei tudo sem murmuração e nem contendas. Então Paulo está chamando atenção para questões da alma, de relacionamentos, de vínculos quebrados. E quando ele está trabalhando isso, ele está trazendo o exemplo de Jesus para que a igreja olhe para Jesus e identifique em Jesus o modelo a ser seguido. É por isso que no capítulo 2, depois, conforme ele vai desenvolvendo esse tema no capítulo 2, lá no verso 5 ele diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Por quê? Porque Jesus, sendo da essência de Deus, da forma de Deus, não considerou por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomou a forma de servo, se fez semelhante aos homens, e achado na forma humana, ele se humilhou até a morte, morte de cruz. Por causa disso, Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ô glória! Então, Paulo pega esse exemplo magnífico de Jesus, que tinha toda a glória, que tinha toda a majestade, e Jesus fez a escolha de se esvaziar. Ele se esvaziou. Lá no capítulo 10 de Marcos, do Evangelho de Marcos, Jesus falando sobre essa questão do esvaziar-se, ele chega a um ponto, lá no verso 45, quando ele diz assim, que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então Jesus é o modelo que Paulo está apresentando para aqueles irmãos de Filipos, para que eles possam considerar o modelo de vida que eles estavam desenvolvendo. Então o verso 12, se você tem a sua Bíblia aberta aí, fácil, né? Ou no aplicativo, né? Se você está com o aplicativo, você pode abrir, se você pode olhar no seu celular. No verso de número 12 do capítulo 4 de Filipenses, Paulo diz assim: assim, pois, amados meus, como obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Eu quero pegar aqui algumas expressões que Paulo usa nesse verso de número 12. Em primeiro lugar, ele fala sobre a questão da obediência. E ele fala assim: como vocês obedeceram quando eu estava presente? Quando? De que época Paulo está falando? De quando Paulo esteve em Filipos, na sua viagem missionária, quando ele anunciou o evangelho da graça, da salvação para aqueles moradores daquela região, e então a igreja de Filipos surgiu. Então, Paulo está dizendo assim: olha, quando eu estive com vocês eram muito obedientes. Enquanto eu estive com vocês aí anunciando, ensinando todas as coisas da mensagem do evangelho, vocês eram obedientes. E vejam, muito mais agora é importante que essa obediência seja vivida na distância. Está escrevendo para a gente? Não. Está falando para esse tempo? Não.
Bem apropriado, né? Porque a gente sabe que a gente está com tanta dificuldade, né? Se encontrar, não pode se abraçar, né? Manter distância. Estamos aqui com os lugares afastados, né? Só as famílias estão juntas. Então, quando a gente pensa, os irmãos estão em casa, né? Que eles estão agora acompanhando, né? Pelo aplicativo, pelo YouTube, ou alguns que vão assistir depois pelo YouTube, estão em casa, não podem estar aqui, estão no grupo de risco, né? E aí tem a dificuldade. Então, tudo isso acaba trazendo uma consequência: distância, afastamento. E já ouviram aquela frase assim, longe dos olhos, longe do coração? É um ditado popular, né? Mas ele é verdadeiro. Não é? Se você não está perto, a tendência é o quê? Relaxar, esfriar. Quanto mais tempo longe, mais frio o relacionamento fica. É por isso que a gente sempre fala, por exemplo, da necessidade de buscar a Deus todo dia. Por quê? Você passa uma semana sem buscar Deus, passa uma semana sem ler a Bíblia, sem orar, o que é que vai acontecer? O seu coração vai esfriar. E isso se aplica a todos os relacionamentos. Por isso, o grande desafio dos irmãos que não podem estar aqui é manter acesa a chama dos relacionamentos sem estar junto. E Paulo está dizendo aqui que é um desafio. É um desafio o quê? O viver em obediência ao Senhor. E ele lembra que ele está falando de relacionamentos. O contexto da carta toda é relacionamentos. Então, quando ele fala de obediência, ele está falando sobre os mandamentos de relacionamento. Então, Paulo está falando para eles e fala para nós que a obediência, ou seja, não pode ser só quando estamos juntos. A vivência, o relacionamento não pode ser cultivado apenas porque estamos aqui. Ainda que não temos condições de estar todos juntos sempre, em todo momento, ainda assim precisamos cultivar isso. Por quê? Porque é corpo de Cristo, é igreja de Cristo. Amém? Aleluia, glória a Deus. Mas ele diz não apenas isso, mas ele diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Espera aí, pastor. Salvação não é dada por Jesus? Como é que eu vou desenvolver? Não vem pela graça? Jesus não fez tudo na cruz? Espera aí, então vamos rasgar isso aqui da Bíblia, né? Vamos pegar esse texto aqui, vamos rasgar, vamos jogar no lixo? Não, né? Porque ele está aqui, porque existe um propósito. Queridos, quando a gente estuda a Bíblia, a gente vê que quando Deus nos fala sobre salvação, Ele nos mostra 3 estágios de salvação, ou 3 áreas de salvação, ou 3 momentos de salvação. A salvação passada é aquilo que Jesus fez na cruz. Eu fui salvo, estou salvo, o que Ele fez é suficiente para mim. Amém? O segundo estágio, o segundo momento, a segunda fase, é o que eu estou experimentando agora. Ou tem alguém aqui que nunca peca? Né? Isso quer dizer que todos os dias, eu e você precisamos ser salvos de cair no pecado. Então é um nível de salvação que nós precisamos todos os dias. Mas existe também a salvação futura. Qual é a salvação futura? É quando nós não teremos mais a luta contra o pecado. Definitivamente o pecado terá sido tirado, a iniquidade não fará mais parte da nossa existência, estaremos para sempre na presença daquele que é santo na eternidade. Então, quando nós olhamos assim, nós identificamos esses 3 momentos de salvação e compreendemos o que é que Paulo está falando, quando ele está dizendo aqui: desenvolvei a vossa salvação. De que salvação ele está falando? Dessa presente, que todos os dias eu e você temos que experimentar. Agora ele diz aqui: desenvolva isso, ou seja, dia a dia, as lutas, os problemas, as crises, as tentações vão surgir, mas ele está dizendo: olha,
há uma responsabilidade nas nossas mãos. Querido, o que Deus está falando é: você é responsável. Você é responsável. Amém? Que eu vi um monte de glória a Deus aqui, né? Você é responsável, eu sou responsável. Responsável por quê? Que a minha vida cresça. Bom, mas espera aí. Vamos avançar porque tem mais aqui. Ele diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e com tremor. Ou seja, eu desenvolvo a partir de duas coisas: temor e tremor. Temor diz respeito a Deus. Temor fala da soberania, da glória, do poder daquele que é o único, que é dono e reina no universo. Então, quando eu falo do temor que se deve ao Senhor, é aquele temor, é aquele medo respeitoso, em que eu sei quem Ele é, e eu sei quem eu sou, por isso eu me prostro. Esse é o temor. Mas ele diz temor e tremor. Se temor diz respeito a Deus, tremor diz respeito a mim, da minha fraqueza, das desconfianças que eu tenho em relação à minha própria força, da visão que eu tenho do quanto eu sou fraco, do quanto eu sou vulnerável, do quanto eu sou miserável por dentro, o quanto eu preciso de Jesus. Então ele está dizendo: desenvolva a sua salvação, ou seja, escape todos os dias de ser aprisionado, como? No temor do Senhor e tendo consciência das suas fraquezas. As duas coisas têm que andar juntas. E ele diz não apenas isso, mas vamos avançar. Ele diz, verso 13, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Aqui, o que Paulo está fazendo, na verdade, é colocando os dois lados da mesma moeda. Os dois lados de uma única verdade, da graça de Deus. Porque ele está dizendo assim: é Deus quem efetua em vós no querer, e é Deus quem efetua em vós no efetuar, no realizar, no fazer. Então isso traz uma abertura de entendimento aqui. Então veja, se lá no verso 12 ele está dizendo: desenvolvei, então ele coloca na minha mão e na sua mão uma responsabilidade. Somos responsáveis. Então há aí uma responsabilidade, devemos desenvolver, mas é o Senhor que nos capacita. Desenvolvei a sua salvação, como o Senhor me capacita. Mas eu não quero deixar o pecado, eu não desejo deixar as coisas ruins, a minha carne pede para fazer o que é errado, mas o Senhor coloca em mim o querer. Eu quero fazer a vontade de Deus, eu não consigo. Já passou por isso? Eu queria tanto fazer aquilo que era a vontade de Deus, mas não consegui. Eu queria viver assim, mas não consigo. Paulo fala sobre isso. Ele diz: o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Miserável homem que eu sou, por quê? Porque o bem que eu quero eu não consigo. O mal que eu não quero fazer eu acabo fazendo. Eu sou miserável. Isso é tremor. Isso é tremor. É ter consciência das próprias fraquezas. Sabe por quê? Porque Paulo termina o raciocínio, ele não termina assim: miserável homem que eu sou. Ele termina dizendo: mas graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Uau. Graças a Deus por Jesus, graças a Deus por Jesus, é o que ele está dizendo aqui: o Senhor efetua em mim o querer e o realizar.
segundo a sua boa vontade. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Jesus, porque é Ele que vai produzir em mim. Se eu tenho consciência da minha fraqueza, da minha fragilidade, da minha miséria interior, graças a Deus, porque Ele me fortalece. Graças a Deus, porque Ele coloca em mim o desejo de ler a Bíblia, o desejo de orar, Ele coloca em mim o desejo de servir a Ele, Ele coloca em mim o desejo de fazer a vontade dEle, mas eu descubro que há uma força em mim que não me deixa fazer isso. Então Ele não coloca em mim apenas o desejo, Ele coloca em mim também o realizar. Então o que eu quero que você entenda é que o querer é resultado do trabalho de Deus por mim. O querer fazer a vontade de Deus, o querer ter uma vida boa, o querer ter uma vida reta, é resultado do trabalho de Deus. O realizar é resultado do trabalhar de Deus em mim. É Deus trabalhando em mim todo dia. É Deus trabalhando em mim todos os dias. Por isso nós somos chamados a dependência. Depender do Senhor todos os dias, para que Ele possa trazer a salvação. Veja só, ele diz assim: porque Deus é quem opera em vós o querer e o realizar. Então veja, vamos nos colocar na posição de Paulo. Não é? Paulo está analisando ali a sua vida, a vida do homem natural, do homem que vive nesse mundo, e ele está dizendo: olha, nós temos uma luta dentro de nós, somos miseráveis, o bem que queremos, não fazemos, o mal que nós não queremos, acabamos fazendo. Então ele vai fazendo essa colocação, mas aqui em Filipenses, ele dá uma chave, porque ele diz que Deus opera em nós. Deus opera em nós. Querido, eu quero que você tome isso como uma chave de Deus para você. Toma isso como uma chave espiritual. Nós falamos de 3, salvação. Jesus é suficiente para a salvação, porque Ele deu a sua vida ali na cruz, o seu sacrifício foi suficiente para mim e para você. Eu e você somos salvos por causa da obra dEle. Amém? Mas todos os dias estamos sendo salvos por causa da graça dEle atuando na nossa vida. Somos salvos todos os dias, e principalmente experimentamos essa salvação quando vivemos em temor e tremor. Então a nossa realidade é ouvir do Senhor todo dia: eu opero em você. A luta está grande, o Senhor está dizendo: eu opero em você. Está sentindo dificuldade, o Senhor diz: eu opero em você. Está no meio de uma crise, Deus está dizendo: é eu que opero em você. Está enfrentando uma batalha que não está conseguindo vencer, o Senhor diz: é eu que opero em você. É de Deus para nós, é Deus vindo ao nosso encontro, é Deus se dispondo a vir em nosso socorro, é Ele quem diz: eu opero em vós, mas não apenas em salvação, mas em todas as áreas. O problema está em casa, o problema está no casamento, o problema está no trabalho, o Senhor diz: eu opero em você. Não importa qual é a vereda que você está indo, não importa qual o problema, não importa em que área da sua vida você está enfrentando a luta, Ele diz: eu opero em você. Glória a Deus por isso. Lá no verso 15, ele diz assim: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Presta atenção, a maneira como Paulo fala é reveladora, porque ele diz assim: para que vos torneis.
Ok? Ora, você só diz para que vos torneis para aquele que ainda não é. Amém? Se eu digo que você deve se tornar, porque eu já estou dizendo que você ainda não é. Então ele está dizendo para que vos torneis. Então isso é um alvo. Mas ele diz no final do verso 15, no meio dessa geração pervertida e corrupta, vocês resplandecem como luzeiros. Percebe? Ao mesmo tempo que ele diz, precisam continuar avançando. Na mesma toada, Paulo vai dizendo, mas mesmo ainda em crescimento, vocês já brilham no mundo, porque há algo em vocês que faz a diferença. O quê? É Deus quem opera em vós. O mundo não tem isso. A pessoa que não conhece Jesus não tem isso. Mas aquele que conhece Jesus sabe a quem pedir socorro, sabe onde está a fonte, sabe onde buscar água. Aleluia. E no verso 16 ele diz, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Paulo está dizendo, olha, desenvolvam a salvação. Façam isso com duas bases, apenas duas bases, temor. E saibam que enquanto vocês estiverem vivendo em temor e tremor, Deus é que estará operando na sua vida. E ainda que vocês não experimentem tudo o que vocês podem agora, vocês já estarão sendo luzeiros. Não porque sejam perfeitos, mas porque o Senhor já está operando na sua vida. E eu quero declarar isso na sua vida, no seu lar, no meio da sua família, no seu trabalho. O Senhor é aquele que opera. O Senhor é aquele que sabe que você não é perfeito. Sabe que você ainda está num processo de crescimento. Sabe que você ainda está avançando, mas ele diz, ainda assim, você já é luz, porque está andando em temor e tremor. Amém? É isso que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Nos levar numa caminhada, nos fazer trilhar um caminho, que apenas faça uma coisa, brilhar a luz dele no mundo. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Vamos orar. Pai, eu quero colocar isso diante de Ti, agradecido, Senhor, porque a Tua palavra nos diz que o Senhor é aquele que opera em nós. Nós não estamos sozinhos, nós não estamos abandonados, nós não fomos deixados de lado. O Senhor é o Deus presente que cuida de nós, que não nos deixa, porque a tua promessa é: nunca jamais te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Obrigado porque isso, ó Deus, é demonstrado em cada dia, quando o Senhor nos conduz, o Senhor nos leva, nos toma pela mão, e nos faz dar passos na direção da tua vontade. Obrigado porque isso é resultado do teu querer, do teu efetuar na nossa vida. Obrigado, Deus, porque isso não é força humana, é o Senhor quem veio ao nosso encontro, é o Senhor quem nos desejou e veio para realizar uma obra em nós. Pai, eu peço que o Senhor nesse momento estenda a tua mão, para abençoar, ó Deus, cada pessoa nesse momento, das que estão aqui, das que estão em casa, as que estão assistindo nesse momento, ó Deus, pelas mídias sociais. Eu peço, ó Deus, que a tua mão alcance cada um. Ó Deus, aqueles que estão enfraquecidos, aqueles que estão desanimados, Deus, em nome de Jesus, que a tua mão venha para gerar neles o querer, o desejar, e Deus, eles possam corresponder na responsabilidade que eles têm de desenvolver algo na tua presença, mas que seja a tua mão, Senhor, gerando neles o querer e o efetuar. Pai, em nome de Jesus, eu peço para aqueles que estão vivendo momentos de crise nesse momento,
Que, ó Deus, percebam o teu agir, a tua mão, a tua bênção sobre suas vidas, que vejam que o Senhor é aquele que opera em nosso favor, é aquele que vem em nosso encontro, Senhor, e opera em nosso favor. Pai, que vejam isso em casa, vejam isso no trabalho, vejam isso, ó Deus, nos relacionamentos. Deus, em nome de Jesus, queremos abençoar cada família. Eu quero declarar bênção sobre cada família, cada filho, Senhor. Deus, as crianças que não têm podido ter as ministrações presenciais, não só aqui, Senhor, mas na cidade toda, na nação toda, Deus, no mundo. Pai, eu peço que o Senhor ministre os corações das crianças, para que elas não deixem de receber, ó Deus do céu, apesar de toda dificuldade, Senhor, mas de alguma forma supre cada família, cada criança, Senhor. Aqueles pais que estão preocupados com os seus filhos, vejam a tua operação em favor deles, mas que cada casa, cada família, Senhor, seja abençoada pelo Senhor. Quero declarar bênção e vitória, Deus, porque quando vivemos em temor, no temor do Senhor, e no tremor de sabermos as nossas limitações, nós nos tornamos no mundo verdadeiros luzeiros. Pai, é isso que queremos ser nas tuas mãos, para a glória do nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus, queridos, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, porque o Senhor que diz, eu opero em vocês. Aleluia, glória a Deus. Eu quero encerrar dando aqueles avisos básicos, né? Já famosos. Se você ainda não inscreveu no nosso canal no YouTube, faça isso. Você que está em casa, né, faça isso. Você que está aqui que ainda não fez, se inscreve lá. Isso é muito importante para que aquilo que nós temos postado de mensagem possa ganhar relevância e chegar ao maior número possível. Ah, pastor, mas eu já recebo aqui, por que eu tenho que me inscrever? Porque quando você se inscreve, você toca o sininho, quando você dá o seu like, para o YouTube, isso é relevância. E ele faz os vídeos serem de maior alcance. Por isso é importante você assistir, você marcar e você mostrar que gostou, ok? Se você ainda não instalou o aplicativo da igreja, faça isso, né? Baixa lá na Play Store, na Apple Store e busque lá, Bereana, né? Busque Bereana, você vai ver lá, baixe Bereana Apostólica, e ali você vai ter a igreja nas suas mãos. Amém? Vamos orar outra vez? Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado. Obrigado, Senhor. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Te bendizemos, Jesus. Te bendizemos. Pai, eu peço que o teu grande amor, a graça de Jesus Cristo, teu Filho, nosso amado Salvador, a comunhão e as consolações do teu Espírito Santo sejam com o teu povo aqui, nas casas, os que assistirem esse vídeo, agora, Senhor, e sempre, para a glória do Senhor. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Amém. Deus te abençoe, querido. Não precisa sair correndo, né? Não podemos sair abraçando, mas pode sair conversando, porque é tempo de comunhão também. Deus te abençoe, guarde os distanciamentos, né? E isso é importante.